Dando andamento, nós vamos para a mesa Educação como direito dos povos do campo, das águas e das florestas das periferias urbanas. Vamos ter como mediador nesta mesa o professor Francisco Canella, professor de Sociologia da UDESC, atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, desenvolve atividade de pesquisa e extensão junto a movimentos sociais urbanos e comunidades de periferia urbana. Quem vai palestrar é a professora Natasha Eugênia Janata, professora da Educação na UFSC, pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia, doutora em Educação pela UFSC, mestre pela UFSC, licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e membro do GECA. Relembrando que são 15 minutos de fala por palestra, né? O mediador vai controlando, ajudando a controlar essa fala, e as inscrições podem ser feitas para a fala, tem os papeizinhos aqui. Então, 2 perguntas podem ser feitas, podem escrever e trazer a pergunta aqui que a gente faz. Certo? Professor? Não. Boa tarde. Então, primeiro, agradecer. Quer falar? Então, fale. Ligou. Bem, então, pessoal, primeiro eu só quero comunicar aqui a minha imensa satisfação de ver esse plenário com tantas pessoas aqui que eu considero extremamente importantes, né? Como sociólogo, a gente fica pensando em teorias, o que faz uma sociedade ficar junta e o que faz uma sociedade se transformar. A gente vive num mundo que precisa de mudanças. E eu não consigo arrumar nenhuma teoria, nenhuma explicação que não passe necessariamente pelas pessoas que estão aqui. O processo de transformação social em direção do mundo melhor, mais igualitário, mais justo e mais democrático. Então, nesse sentido, que para mim é uma imensa satisfação, agradeço, é uma honra poder estar aqui para poder fazer essa mediação de um tema tão importante como a educação, né? Só retomando rapidamente, assim, tentando fazer uma coisa de conjunto aqui nesse seminário, pela manhã, a gente tem uma programação muito diversa, em temas diferentes, mas eles se unem em vários aspectos, né? Pela manhã terminava aqui a fala, se não me engano foi do Marcelo Leão, ele dizendo que o grande problema da regularização fundiária era a vontade política. A educação, a gente pode retomar aquela frase já até famosa do saudoso Darcy Ribeiro, que dizia que a crise educacional não era uma crise, era um projeto. E eu acho que a gente tem hoje toda uma questão ligada à educação pública que passa por um projeto de exclusão. A gente tem índices de desigualdade, por mais que o Brasil hoje ele tenha criado uma rede imensa, né, tanto na saúde, né, o processo de urbanização conduziu a isso, né, nós vivemos hoje em grandes metrópoles com muito acesso, mas o acesso não eliminou o problema da exclusão escolar. Nós continuamos vivendo exclusão, e essa exclusão é de classe. Nós temos alguns dados, por exemplo, a Unicef recentemente colocou uma pesquisa mostrando, sistematizou alguns dados, mostrando que a evasão de crianças e adolescentes, 30% são de famílias com renda per capita de 1/4 de salário mínimo. Depois, cerca de quase 30% são famílias com renda per capita que não chega a um salário mínimo. Então, perceba, e depois lá nos outros níveis que começa a aparecer, começa a diminuir. E classes médias, né, a gente percebe que investe no ensino pago, né? Infelizmente, por que as classes médias, ou quem tem recurso, paga? Porque há um projeto, efetivamente, de deixar a educação pública numa situação de não ser um direito e apenas indicadores que falam em números, em dados, né, econômicos, as necessidades do sistema, a formação de mão de obra, mas nunca na questão do direito, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que nos une, pensar que há um projeto hoje, né, infelizmente, de exclusão educacional, e onde os movimentos, a importância dos movimentos, a pressão sobre as escolas, é um componente extremamente importante no sentido de virar e revalorizar
a educação pública. Eu falo isso só como uma rápida introdução e já passo logo a palavra, então, aqui a Natasha. Obrigado. Obrigada, então, professor. E aí, então, vou começar, as apresentações já foram feitas, né? E eu vou começar pedindo licença, que eu quero ler um trecho desse livro, que é o Torturado, que ele vai me ajudar, me ajudou, né? Muito na reflexão que eu tentei elaborar para trazer e compartilhar com vocês. Na escola, sem Bibiana ao meu lado para me ajudar, minha vida se tornou um tormento. Desde o início, minha mãe avisou a dona Lourdes, a nova professora, da minha mudez. Ela foi cuidadosa no começo e bastante generosa para me ensinar as tarefas. Àquela altura, eu já sabia ler, graças muito mais aos esforços de minha irmã mais velha e minha mãe, do que da professora sem paciência que dava aula na casa de dona Firmina. Para mim era o suficiente. Diferente de Bibiana, que falava em ser professora, eu gostava mesmo era da roça, da cozinha, de fazer azeite e de despolpar o buriti. Não me atraía a matemática, muito menos as letras de dona Lourdes. Não me interessava por suas aulas, em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional. Não me serviria, porque eu mesma não posso cantar. Muitas crianças também não aprenderam, pude perceber. Estavam com a cabeça na comida ou na diversão que estavam perdendo na beira do rio, para ouvir aquelas histórias fantasiosas e enfadonhas sobre os heróis bandeirantes, depois os militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. Meu desinteresse só fazia crescer. Tinha a sensação de que perdia meu tempo naquela sala quente, ouvindo aquela senhora, de mãos finas e sem calos, com um perfume forte que parecia incensar a escola nos dias de calor. Minha apatia vinha também de perceber que havia crianças muito mais novas, algumas mais dispostas a aprender, lendo com muitos erros, mas em voz alta, sendo interrompidas a cada 2 palavras por dona Lourdes para lhes corrigir a pronúncia. Eu conseguia ler, acompanhava a escrita, conseguia identificar alguns erros nas pronúncias graças ao que havia aprendido antes. Com meu pai, Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e volta e aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento aos movimentos dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase tudo, que mandioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara. Sabia que para um pé crescer forte, tinha que se fazer a limpeza todos os dias para que não surgisse pragas. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para o seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Então, esse é um trecho do Torturado, que é do Itamar Vieira, que é o intelectual negro desse país e que foi servidor do INCRA, ainda é servidor do INCRA, prêmio do Jabuti, quem não leu, leia. E eu gosto de começar com esse trecho, quando eu falo de educação como um direito, porque ele mostra muito o que significou a origem da educação do campo, da luta dos povos do campo pelo direito à educação. A gente costuma dizer que é um direito à educação que precisa ser do e no campo, que sentido que ela precisa estar lá, a escola do campo, dos povos do campo, das águas, das florestas, precisa estar no local onde as pessoas vivem, mas ela não basta estar lá, o prédio, ainda que ele seja muito importante, ela precisa ter sentido, ela precisa ter significado para esses sujeitos.
né, que aprender a ler matemática, aprender as letras e a matemática, precisa ter um vínculo com aquilo que aqueles sujeitos já constroem, já vivenciam e vão transformando na sua realidade enquanto produção de conhecimento também. Então, é assim, né, da literatura, né, no sentido poético, que a gente também traz a educação como um direito desses sujeitos, né? E aí eu gosto sempre também de dizer que a educação do campo, que a gente começa como educação do campo em 2000, nos anos 2000, né, o movimento da educação do campo começa em 2000, mas que, aos poucos, a gente vai buscando aquilo que o professor traz, né, que é uma realidade que não é só dos sujeitos que são agricultores, trabalhadores rurais, né, mas é uma realidade que envolve muitos sujeitos que estão no campo, nas áreas rurais desse país, e que estão lá no corte de classe, que é a classe trabalhadora, independente das identidades e dos diferentes modos de vida nesse país tão vasto que a gente tem, que é o Brasil, né? A gente fala de Santa Catarina, a gente tem uma população majoritariamente mais ligada à agricultura familiar, no sentido dos sujeitos do campo, mas não só. Né? Então, a gente vem construindo, nessa história da educação do campo, essa necessidade de pensar a educação, né, como direito dos povos do campo, das águas e das florestas. Né? E aí, esse ano, né, em 2024, em fevereiro, a gente teve um encontro nacional da educação do campo, da educação dos povos do campo, das águas e das florestas, demarcando, então, esse avanço também no sentido de aproximar e de unir e de dar conta também dessa diversidade que, ao longo da própria, né, da origem da educação do campo, ela não estava. Então, os sujeitos, né, vão se encontrando, os movimentos vão se encontrando, vão sentindo a necessidade de se reunir, né, porque unidos já estavam, mas de se reunir em torno da pauta da educação mais amplamente, também dessa forma, ganhando mais força, né, no sentido da articulação política. E aí, assim, lógico, voltando um pouco atrás, né, quando fala de educação como direito, a gente precisa sempre resgatar a Constituição Federal e lembrar lá que, do artigo 205 ao artigo 212, a educação está lá garantida como direito, né, direito e dever do Estado e da família, embora ainda tenhamos muitos analfabetos nesse país. Né, então, ao mesmo tempo, né, em que o professor traz a necessidade de pensar a questão, né, do acesso à renda das populações que estão, né, enfim, passando por uma situação de estar, né, na linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, agora no mapa da fome novamente, a gente tem a negação da educação para esses sujeitos, né, e está colada a relação do analfabetismo no Brasil, que ainda persiste, né? Embora a gente já tenha avançado muito, mas ainda temos muitos analfabetos nesse país. E, pasmem, né? A gente pensa que os analfabetos são aqueles, né, que estão acessando a educação de jovens e adultos e que são pessoas de uma idade, né, mais avançada, mas, no Brasil, nós temos analfabetos a partir, né, dos 15 anos de idade. E, se a gente for pensar no analfabetismo funcional, isso ainda é anterior. E isso está muito mais presente nas populações do campo, das águas e das florestas, né, do que nas cidades, porque o acesso à educação, historicamente, no país, se deu, né, nessa relação entre campo e cidade, do campo em detrimento da cidade. Ainda assim, nas periferias urbanas, nós também encontramos altíssimos níveis de analfabetismo nesse país. Então, é nesse contexto, né, que a gente retraz a Constituição Federal como aquela, né, que nos dá o direito e, ao mesmo tempo, na realidade, nos retira, enquanto, né, população, o direito de ter acesso a uma educação pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada. Né? Enquanto a gente tiver que falar tudo isso depois da educação, é porque a gente ainda não alcançou aquilo que a gente acredita que deva ser o acesso à educação como um direito, né, das populações, dos trabalhadores e, especialmente, dos povos do campo, das águas e das florestas e das periferias urbanas. E aí, no sentido de restrito, né, de pensar, na legislação, o que nos garante o acesso, né, à educação, especificamente às populações do campo, a gente vai ter a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, né, de 1996, que a gente vai ter artigo 26 e 28, são os dois que eu gosto sempre de citar, são vários, né, mas o artigo 26 e 28 demarca a especificidade da educação para as populações rurais. E o artigo 26, aí, depois, né, de uma atualização da legislação, também traz o ensino da história da cultura afro-brasileira e também indígena,
também trazendo, né, uma identidade de sujeitos que não só estão no campo, mas também estão no campo brasileiro e que veem, historicamente, o direito à educação negado. E, no artigo 28, tem uma especificidade que é pensar toda a questão curricular, então, quais são os direitos que as escolas do campo e as necessidades que as escolas determinado pela lei, que são escolas rurais, né? Que essa nomenclatura de escola do campo, no movimento de educação do campo, a gente utiliza, mas na legislação ainda está vinculada à questão dos territórios rurais. Então, traz toda a questão da concepção curricular. Então, como é que uma escola do campo deve estar organizada? Que direito que as crianças, os jovens têm de não vivenciar aquilo que a Belonise, aqui do texto, né, do livro do Torturado, ela vivencia, que é um total descaso com a sua realidade, uma total falta de conhecimento do que significa um modo de vida, né? Um jeito de produzir a vida que é diferente do jeito da cidade, né? Não é nem melhor nem pior, é apenas diferente. E é nessa diversidade que nós, do Movimento Educação do Campo, né, vemos lutando historicamente para que essa escola possa ter vida, né? Nesse sentido de que o vento é a própria viração, né? Então, a gente precisa mexer na escola, fazer essa escola ter vida, porque, historicamente, a escola que vai para o campo, ela é uma escola precarizada. A gente brinca assim, ó, a escola do campo, a escola rural, é aquela escola igual quem tem casa no sítio, que, quando as coisas não prestam mais na casa da cidade, pega lá a mesa, que já está mais ou menos torta, e leva lá para a casa do sítio, né? Então, a escola rural é um pouco assim. O que não cabe mais lá na escola da cidade, nos pequenos municípios, pega as cadeiras meio quebradas, pode ir lá para a escola rural. Então, a gente vem, historicamente, construindo a necessidade de que as escolas do campo tenham a mesma qualidade, né? Enfim, a gente vem lutando por uma educação pública gratuita, de qualidade, no sistema todo, né? Mas, ainda assim, percebendo que, historicamente, a população, né, do campo, os povos do campo, das águas das florestas, tiveram seu direito. É como se fosse negado duas vezes, né? Ainda que a gente saiba que muito temos que lutar pela educação pública nos grandes centros urbanos, nas periferias urbanas também. Então, o artigo 28 traz essa especificidade de como precisa ser tratado, né, o artigo 28 da LDB, a especificidade do conhecimento científico, artístico, né, filosófico, cultural, na relação com os modos de vida, com os saberes populares, tradicionais, ancestrais das populações dos campos, das águas e das florestas. Para falar desses dois, né, teriam muitos outros, mas nesses 15 minutos a gente vai engolindo as vírgulas e vai falando rápido, né? E aí, então, chegar mais atualmente num decreto que é muito importante para nós, do Movimento da Educação do Campo, que é o Decreto 7352 de 2010, e que nele se estabelece quem são esses sujeitos do campo que têm direito às políticas, né? Têm direito de acessar as políticas do campo. E aí, esse eu gostaria de ler para vocês, porque ele ajuda a definir bem, assim, né, para a gente entender quem são os povos do campo, então, a partir da lei. Então, no artigo 1º, né, do Decreto 7352, de 4 de novembro de 2010. Né? Para os efeitos desse decreto, entende-se por populações do campo, os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. E, além, né, o que se entende por escola do campo? Aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente às populações do campo. E aí, eu gosto aqui de trazer, né, que tem os princípios da educação do campo, enfim, mas no artigo 28, e isso é muito importante que a gente fale hoje, porque a gente vivenciou no Estado, tem vivenciado nesse Estado de Santa Catarina, né, um intenso processo de fechamento de escolas do campo. Então, é importante que a gente também traga aqui, lá no artigo 28, que é esse que eu falava da LDB anteriormente, que essa escola do campo, definida pelo decreto que eu falei agora, que é o 7352, ela não pode ser fechada a partir da vontade de qualquer governador ou prefeito que tenha vontade de fechar a escola. E isso é muito importante, porque a gente tem assistido um intenso processo de fechamento de escolas do campo nesse Estado,
no país como um todo, nos pequenos municípios como um todo, mas nesse estado especialmente a gente vivenciou semana passada uma audiência pública, justamente porque estavam previstos o fechamento de muitas escolas ligadas aos sistemas das EFAs, né, que são as escolas famílias agrícolas, que atendem muitos jovens e adolescentes nesse estado, que podem ter acesso a uma educação do campo com sentido e com significado, porque conseguem vivenciar a experiência das escolas famílias agrícolas. E também temos a previsão aí de fechamento de escolas em áreas de assentamentos da reforma agrária. Então, é importante que a gente diga que, segundo a LDB, né, previsto em lei, só se pode fechar. Né? Então, o processo de fechamento de escola, ele só pode ocorrer, e eu vou ler aqui, ó. Só um minutinho. Vou fechar aqui. O fechamento de escolas do campo, artigo 28, né? O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. O que é tudo isso aqui? É para dizer que o sistema até pode querer fechar, mas a comunidade precisa permitir que essa escola feche. E aí a importância da gente estar mobilizado com as nossas comunidades no campo, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, os assentamentos, e os ribeirinhos, os pescadores artesanais, para que a gente impeça. Porque a lei nos garante de que, se a comunidade for contra o fechamento, a escola não pode ser fechada se tiver um aluno, 2, 3. E a gente já tem experiência nesse país de que, obviamente, ninguém quer uma escola com um aluno, né, com um estudante, porque isso também a gente avalia que não é producente pela necessidade de socialização da criança. Mas tem prefeito, tem secretário de educação querendo fechar a escola com 20, com 15, porque entende que educação é gasto. E a gente tem dito que educação, além de direito, é investimento. 1 minuto, professora, Sim, por favor. finalizando. E é agora que eu finalizo. Então, como investimento, nós precisamos entender também a importância de continuarmos mobilizados junto das nossas comunidades, garantindo que esse prédio esteja lá, porque 30 anos estávamos em luta, né, pelo direito à terra, pela demarcação do nosso território. A terra indígena Todo Imbu, ela fica localizada na cidade de Abelardo Luz, Santa Catarina, próximo a Xanxerê. A Sandra também é mestra em educação. Vou passar para a dona Quilu, porque daí, na sequência, você já fala depois da sua apresentação. Pode falar. Se apresenta. Dá uma palavrinha para o pessoal. Boa tarde a todos. Eu quero aqui cumprimentar aqui a plenária também, quero agradecer o convite e quero agradecer a casa que também abriu essas portas para que venha acontecer o primeiro seminário dos direitos humanos. Mas a plenária está vazia. Nós era para ter falado de manhã, antes de meio-dia. Mas quem estava falando aí, nós estávamos ouvindo os deputados falar. Não, mas eles têm que ouvir nós. Nós viemos para fazer a colocação da situação, da nossa morada, da discriminação que nós passamos na nossa aldeia. Cada um que está aqui veio falar do seu direito. E está terminando também o mandato desses deputados que falaram hoje aqui, que nós estávamos escutando. Eu quero dizer para vocês, eu sou de Porto Alegre, eu sou cacique, sou Clem Conglui, vindo de lá daquela distância, viajei a noite inteira para estar aqui hoje, para participar. Eu apresento Direitos Humanos de Porto Alegre. Eu sou segurada pelos Direitos Humanos de Porto Alegre. Quero dizer para vocês, hoje eu me coloco aqui em Santa Catarina, porque eu vim aqui para me falar o que os parentes indígenas estão passando em Santa Catarina, a humilhação. Eu quero pedir à plenária, pedir à mesa, esse espaço que deu para nós viemos aqui para colocar a nossa situação, que a comunidade indígena de Santa Catarina sofre
com a discriminação. Como hoje é plenária de direitos humanos, nós viemos aqui para contar, falar discriminação. Isso é direitos humanos. Eu quero que o direitos humanos bote no papel, ajudar a comunidade, cobrar o direito, discriminação de moradia, da retomada dos seus territórios nos municípios, cidade de Blumenau, tem retomada dos povos indígenas que são também originários na cidade de Blumenau. São discriminados pelos prefeitos, são discriminados pelo Ministério Público, são discriminados pelo governo do Estado. Quero dizer também que o meu povo, Choclen Lacranon, de José Boté, hoje estão sofrendo dentro da enchente, estão lá, ó, dentro da água. Isso é o direitos humanos. Os alunos estão atravessando de canoa lá naquela enchente. Que ajudem essa comunidade de Santa Catarina os direitos humanos. Ajuda a buscar o direito. O direito do quê? Eu pergunto para a plenária. Qual é o direito o governo tem que dar para a comunidade? Que ele não respeita a comunidade. Até a polícia, ele bota em cima da comunidade indígena, Choclen Lacranon de José Boté. E cadê o direito dessa comunidade que sofre pela enchente? Lá foi criada uma barragem no meio da terra tradicional do Choclen de Santa Catarina. E não é respeitado o direito deles. Cadê a justiça? Cadê os direitos humanos? Cadê vocês que são da lei, olhar o direito da comunidade indígena? A barragem está plantada lá. A barragem está acabando com as terras tradicionais dos povos originários de Choclen, de José Boté, Santa Catarina. E o governo não vê isso. O governo quer acabar com esse povos originário de José Boté. Eu fui atropelada de José Boté pela enchente, perdi a minha casa. Eu morava em barraco, eu fui embora, morar Rio Grande do Sul. De lá eu vim hoje para me falar isso, porque é um direito meu. Por isso que eu estou aqui apresentando o direito da comunidade indígena do Choclen Lacranon de Santa Catarina. Eu quero dizer para essa casa que olha para a retomada dos territórios tradicionais, que há muitos anos passados foi tomado, território dos meus antepassados. A cidade de Blumenau é a cidade tradicional dos povos Choclen e Caingangue, aonde o doutor Blumenau, os alemães de Alemanha, chegaram em Blumenau para expulsar ali os indígenas e matar e tomar os filhos das mães. E hoje está lá, ó, um grupo ali na rua Itajaí, que fizeram uma retomada naquele prédio que estava abandonado há 12 anos, era um prédio do Estado. E lá os indígenas viviam na rodoviária dormindo e lá foram se acampar, que faz 9 anos que estão lá. Eu quero que a justiça, o prefeito venha respeitar o direito da comunidade indígena. Ano que vem é outro prefeito que vai entrar. O prefeito que hoje é deputado daqui dessa casa. Eu quero pedir para esse deputado aí, que ganhou essa eleição de prefeito da cidade de Blumenau, que respeita a retomada dos parentes indígenas, Caingangue, Choclen, respeitar o direito deles. Isso eu tenho para falar para a plenária e dizer para essa casa o direito de moradia, direito de território e direito também do nosso direito, do nosso costume tradicionais que respeita. Muito obrigada. Isso eu tenho para falar. Obrigada, dona Conlu. Muito obrigada. Antônia. Só um pouquinho, Antônia, uma questão de ordem. Cíntia, quantos minutos nós temos? Para ela poder também organizar a fala dela? 15 minutos. Então, 10 minutos
Antônia, para a gente poder ir fechando. Em Caicá, tá vindo mu. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Antônia Conhecopaté Choclém. Moro na aldeia Coplã, terra indígena Laclanon Choclém, município de José Boiteus. E sou cacica também da aldeia Coplã e representante das mulheres da terra indígena Laclanon Choclém, das 3 etnias que existem ali, Caingangue, Choclém e Guarani. Eu quero estar contando um pouco sobre o direito dos povos indígenas e também sobre a barragem norte que existe ali. Então, hoje saí do meu lugar, onde começou a encher a barragem. Não sei como está lá a minha comunidade, não sei como estão meus filhos lá, meus netos. Saí de lá ontem, já. Tive que sair, porque eu tenho que contar sobre isso. Porque eu sempre falo, sou uma cidadã brasileira também. Sou indígena, tenho meu direito também. E tenho meu direito como cidadã brasileira. Então, já é a 2ª vez que estou aqui. A outra vez estive aqui fazendo um movimento por causa do prefeito de José Boiteus, que decretou dentro do município que eu, como indígena, não poderia falar dentro do meu município na minha língua materna Choclém, Caingangue e Guarani. Eu tive aqui, fiz um movimento aqui com a comunidade, com as mulheres, e conseguimos derrubar esse decreto. E hoje estou aqui novamente contando para que os direitos humanos, já tive em Brasília contando sobre isso, tive nos direitos humanos, pedindo ajuda para o meu povo Laclanã Choclém, que hoje sofre mais de 70 anos sofrendo ali por causa de uma barragem que foi construída ali dentro, e nunca tivemos o nosso direito, tanto como povos indígenas e nem como cidadã brasileira. Não tivemos o nosso direito. Eu sempre falo, eu não sou contra a barragem, eu não sou contra, porque eu sei que existem seres humanos para baixo da barragem também que precisam, que estão morando ali, que compraram aquelas terras ali, que os governos lograram eles, falando que iam dar coisas melhores para eles, e hoje eles também sofrem. Cada vez que enche a barragem, enche o rio, eles sofrem. Assim como eu sofro também, que não durmo, fico olhando, pensando, a água vai chegar na minha casa, a água vai levar a minha casa, a água vai levar tudo que tem aqui. E eu sei que é triste a gente viver isso. Então eu digo assim, aqui, peço justiça, não só pelo povo Laclanon Choclém, mas também pelos povos, para todos os povos indígenas, também de Santa Catarina, e também para as pessoas que moram abaixo da barragem, que também sofrem. Cada vez que enche a barragem, eles perdem tudo. O que eles trabalharam o ano inteiro, eles perdem tudo. Igual a eu perco, há 70 anos, venho perdendo. Não tenho onde eu morar. A barragem tomou conta das minhas terras. Hoje, não tenho onde morar. Moro em cima da barragem, porque não tem onde eu morar.
moro num acampamento ali, em cima da barragem. Desde 2014 estou morando ali, porque perdi a minha casa. O ano passado ainda, perdi o meu pai em cima, faz um ano que eu perdi meu pai em cima da barragem, no confronto com a polícia. Perdi o meu pai, mas estou aqui batalhando pelo meu povo, continuando a luta do meu pai. Hoje eu estava ouvindo aqui, nós também queremos um futuro para nós, nós também queremos moradia para nós, porque sem moradia nós também não temos futuro, sem moradia nós não temos como sobreviver. Nós também queremos isso, nós também queremos a nossa escola, o nosso colégio que nós perdemos. Em 2013, a gente perdeu um colégio nosso. Hoje os nossos filhos estudam dentro de container. Esse é o nosso estado de Santa Catarina que oferece para a educação. Eu estava falando, quando meu filho veio, nós viemos morar em cima da barragem, o meu filho era pequeno, ele está fazendo a formatura dele este ano. Eu estava falando, isso é educação para os povos indígenas. O meu filho vai fazer a formatura dele, estudou dentro de um container. Essa é a educação. Que nós, povos indígenas, não temos nosso direito para nossos filhos estudar. Essa é a educação. Então, na saúde indígena, também na saúde, tanto municipal como estadual, que a gente também não tem o direito. Não temos direito. Hoje as mulheres lá, Clanon Choclen, estão morrendo ali de câncer. As nossas crianças morrendo de depressão e ansiedade. E não temos um tratamento adequado para eles. Isso é a saúde que o estado de Santa Catarina nos oferece. É isso aí. Esse ano fizemos 110 anos de contato. 110 anos dessa maneira, sem o nosso direito, perdendo cada vez mais o que é nosso. Hoje temos nossos indígenas que estão morando, eu não falo retomada, porque eu estou entrando onde é meu, aonde é meu que um dia tiraram de mim. Estou morando em Blumenau, estou morando em Três Barras, estou morando aqui em Florianópolis mesmo, sem um direito. Porque não tem como a gente sobreviver. E é por isso que a gente está indo para a cidade, para a gente sobreviver, para a gente estudar. Nós temos indígenas que até moram nas ruas para eles estudar, para eles conseguirem estudar. Então eu digo assim, eu quero o meu direito também. Eu quero o meu direito. Eu sempre digo assim, ó, essas leis que tem aí,
que foi feito, que venha abranger eu também, venha abranger nós povos indígenas também. Venha abranger nós, porque temos nossas crianças, hoje tem a lei ECA, que eles não amparam eles. Hoje temos nossas mulheres, que está aí a Lei Maria da Penha, que hoje não ampara nós mulheres. Nós também queremos nosso direito, porque eu sei que dentro da Constituição Federal nós temos o nosso direito também. Mas quando nós procuramos o nosso direito, daí essas leis não amparam nós. Então eu quero o meu direito, eu peço aqui. E eu peço respeito também pelo meu povo lá, Clanon Xoclen, que cederam as terras para Santa Catarina, porque Santa Catarina era nosso, que cederam para que hoje existe o estado de Santa Catarina. Existem municípios dentro de Santa Catarina. Nós cedemos a nossa terra. Concluindo. Então é isso que eu peço aqui. Então que olhe para nós. Obrigada, Antônia. A palavrinha. Então, me somando aqui à luta das minhas parentes Xoclen, dizer que viver num estado de Santa Catarina onde o governo tem olhado para os povos indígenas com olhar diferenciado, né? Nós indígenas nós temos nos sentido desprezados, né? Desassistidos. Se a gente não for, né, nos proteger com a lei e procurar através do Ministério Público os nossos direitos, eu acredito que eu não sei como que estaria nossas comunidades indígenas, porque a educação, quando ela fala que alunos estudando dentro de um container, e o que diz a Constituição, né? Como que seria uma educação para os povos indígenas? Uma educação que seria pensada com e para os indígenas. Mas a educação, será que ela foi pensada com nós? Não teve. Tem muitas políticas dentro da educação que não foi pensado para os povos indígenas, né? Muitas vezes é pensado para as pessoas não indígenas, é levada lá para nós. Vocês vão ter que seguir isso. E a escola, ela foi imposta para nós. Eu tive que aprender a língua portuguesa. Eu fui proibida a falar minha língua caingangue, né, introduzida dentro de uma sala de aula, e que não é minha realidade, né? Meus conhecimentos ela não é passada dentro de 4 paredes. Meus conhecimentos elas são passados de uma pessoa mais velha. Ela me ensinando de como viver, como cuidar da terra, como proteger a terra, porque a terra, para os caingangue, para os Xoclen, para os povos indígenas, a terra é mãe. E como você vai matar a tua mãe? Como que você vai destruir a tua mãe como ela é feita pelo homem capitalista, que pensa só no dinheiro, que pensa só, né, nele e esquece que tem pessoas que precisam sobreviver, que tem um povo indígena que está lá debaixo da água, enquanto os poderosos estão nos prédios, né, com ar-condicionado, não tem um pingo de água porque estão muito bem protegidos. E os Xoclen? Como que está o povo Xoclen? Obrigada, Sandra. Erli, 1 minuto, por favor. Isso, é para concluir mesmo. Até porque depois nós vamos ter o espaço do conselho, e aí vai ser possível complementar, então, esse momento aqui. Eu só gostaria de, nesse 1 minuto, olha, agora já 30 segundos, de perguntar se na plateia tem alguém que esteja
digamos, caracterizado como descendente ou que seja de alguma etnia indígena, que levante, por gentileza. Podem levantar. Quem tem alguma descendência ou aproximação sanguínea, né? Com indígenas. Vera, Iside. Pode dizer o nome bem rápido, bem alto? Vilma, eu não peguei o seu nome, eu sou meio surda. Flávio. Quem mais? Fábia, mais alguém? Jusce. Maíra, Rita, Sandra, Marivone, mais alguém? Vera, Izzy, são 2 Veras. Só para a gente visualizar, porque vocês percebam que depois vai ter outro tema também a respeito dos negros, né? E nós percebermos essa aproximação, né? E aproveito já o ensejo para dar as boas-vindas ao pessoal do MST que está tomando conta aqui do nosso espaço, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sintam-se à vontade. Vão sentando. Daqui a pouco já passa o chimarrão. Eu quero agradecer, então, muitíssimo aqui a Sandra, do CEPIM, também da comunidade da etnia Caigangue, a Antônia, que tão gentilmente aceitou, né, de última hora, estar conosco, e a dona Kunlu, que veio lá de Porto Alegre. Bom retorno também, dona Kunlu. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Erli.